Quem está aqui com a gente, o pessoal da ASDEF, Associação de Deficientes e Familiares, para falar justamente da campanha SOS Paradesporto. Em nome da ASDEF, o Francisco Isidoro, que é presidente da ASDEF e também representando o Paradesporto, representando a modalidade do basquete em cadeira de rodas, o Gutenberg Cunha. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Alex Filho. Vamos falar um pouco sobre esse projeto que é justamente para potencializar mais o paradesporto. Isidoro, primeiro eu queria saber qual é o trabalho que a ASDEF vem sendo desenvolvido, principalmente nessa questão do paradesporto. Eu pessoalmente já conheço os trabalhos que são feitos lá, mas principalmente no paradesporto. O que é que tem sido O paradesporto, a ASDEF entrou nesse segmento há pouco mais de 2 anos, 3 anos, por entender que há uma lacuna enorme aqui na Paraíba, na prática, né? Hoje, praticamente, só uma associação atua com basquete, em cadeira de rodas, a FUNAD, uma ou outra modalidade e pronto. Então, a gente viu que havia uma necessidade da gente abrir esse serviço lá na associação. E foi muito gratificante, Nelson, porque a gente pôde ver o quanto o paradesporto é importante para a socialização e a inclusão de pessoas com deficiência. A gente tinha alguns deficientes, por exemplo, desanimados, sem prazer na vida, alguns até dominados pelo álcool, e encontraram no paradesporto uma alegria, uma vitalidade, uma vontade de vencer extraordinária, né? Que, aliás, só essa vontade de vencer é que explica como é que o Brasil consegue ser posso até dizer, uma potência no paradesporto, né? O desempenho do Brasil é bem superior ao desempenho nas Olimpíadas convencionais, né? Praticamente sem apoio público, sem um apoio institucional efetivo. É a garra, é a vontade, e é porque a pessoa com deficiência que pratica esporte é como se uma grande janela se abrisse para ele. A gente vê que isso é realmente uma realidade. O paradesporto no Brasil é referência, inclusive, para o paradesporto em países tidos, aspas, como desenvolvidos. O Brasil, ele realmente sai na frente nesse sentido e é uma das principais ferramentas de inclusão. Gutenberg, como é que o paradesporto ele ajuda justamente nesse processo da inclusão? Olha, o paradesporto ajuda em várias ocasiões, né? Ele melhora na questão da saúde, né? Que é onde a pessoa vai ter uma disposição, vai ter como conseguir enfrentar essa falta de acessibilidade na nossa cidade, né? Então vai dar um condicionamento físico. E também traz aquela felicidade, porque você está trabalhando no coletivo, você está lá junto com os amigos, todos os treinos, todas as competições. E, inclusive, a gente foi campeão da Copa Nordeste do ano de 2015, né? Foi início desse ano, mas foi referente a 2015, onde a gente teve um ótimo desempenho, a união da equipe foi que fez a força, e a gente vê que a gente é útil ainda, sabe? Mostra o paradesporto, ele mostra que você tem a possibilidade de desenvolver as coisas e até fazer bem mais coisas do que aquelas pessoas que acham que você é incapaz. Que, infelizmente, ainda existe muita gente que pensa dessa forma, que a pessoa com deficiência é incapaz. E aí a gente quebra essa barreira e mostra que a gente somos totalmente capazes, né, de fazer qualquer coisa que a gente queira. O limite, eu sempre digo, o limite está na nossa mente. As pessoas que impõem o limite na mente. E é isso. O paradesporto ele só faz melhorar a saúde de qualquer pessoa com deficiência. E quem quiser conhecer, é só entrar em contato com a ASDEF, que lá vai estar dando as orientações. Né? Bem, a gente viveu justamente nesses dias, nesses últimos meses, a Paralimpíada. A Paralimpíada em si, ela ajudou o Brasil a ver o paradesporto com mais cuidado? Olha, da população eu vi que sim, né? Mas eu não sei se vai manter ainda a questão do apoio do governo, né? Porque tem essa questão.
Nós sempre dependemos de apoio e sempre é difícil para o desporto. E eu espero que com a Paralimpíadas a gente tenha um certo apoio maior, né? Não seja só naquele momento o que ocorreu a Paralimpíada. Isso é muito importante o que Guga disse. Realmente, da sociedade, sim. Eu acho que eu vi assim, comentário de pessoas simplesmente encantados com o potencial, com a capacidade de superação dos atletas. Agora, em relação a governos, infelizmente, eu não tenho razões para ser otimista, porque um governo que se propõe a cortar da saúde, da educação, da assistência social, como o governo atual do Brasil, eu não imagino que ele vá poupar o esporte, em especial que ele vá poupar o paradesporto. Então, eu acho que o cenário é muito ruim e isso vai, inclusive, desmontar toda uma política que foi montada nos últimos governos de Lula e Dilma, relativa ao paradesporto, como, por exemplo, o Bolsa Atleta, que foi o grande responsável pelo desempenho do Brasil no paradesporto. 77% dos atletas que ganharam medalhas na Paralimpíadas eram mantidos e sustentados graças ao Bolsa Atleta. Então, políticas como essas são fundamentais e precisariam avançar e avançar bastante. Mas, infelizmente, eu temo por um retrocesso também no paradesporto. Gutenberg, você falou que o time de basquete, cadeira de rodas da ASDEF, ele foi campeão Norte-Nordeste, agora em 2015. Como é que foi o processo de construção dos treinamentos até a conquista do campeonato? Olha, o processo foi muito árduo, porque a gente tinha o transporte da ASDEF, né? E vez ou outra dava algum problema, mas sempre a gente estava lá mantendo o foco nos treinos, né? Eu particularmente eu ia de ônibus, então o transporte público de João Pessoa não é nada bom, então a plataforma se quebra, não todos, mas alguns motoristas queimando parada, dizendo que as plataformas estão quebradas. E aquela toda a dificuldade, né? Fora a estrutura da nossa cidade, né? Que falta muita acessibilidade também. Mas a vontade da gente de ganhar, de crescer no paradesporto foi muito grande e a gente quebrou todas essas barreiras. O treinamento lá, ninguém faltava, estava todo mundo lá, todos os dias, treinando pesado. Ia de 1 hora da tarde até 4, 5 horas da tarde. Então, era muito intenso o treino e ainda bem que conseguimos os nossos objetivos, né? Que foi vencer essa Copa Brasil, Copa Norte-Nordeste, né? E aí a gente teve até o acesso para a terceira divisão, sendo que infelizmente a gente não vai poder participar por conta da falta desses equipamentos, né? Das cadeiras do basquete, né? Que a nossa cadeira era emprestada, que a gente competiu na Copa Norte-Nordeste. E aí a gente após o término da competição, a gente teve que devolver elas. Então a gente não pôde participar da terceira divisão por conta da falta do equipamento, que foi muito triste para nós, porque a gente construiu um trabalho muito grande no ano passado. A gente conquistou o nosso objetivo, que era ganhar essa Copa Norte-Nordeste, e aí o nosso outro objetivo, que era participar da terceira divisão, a gente não conseguiu pela falta do equipamento, tá entendendo? E foi justamente isso que fez com que fosse o gatilho da campanha. Foi justamente essa questão dos equipamentos que fez com que a ASDEF olhasse, Exato. identificasse a necessidade. Porque nós estamos parados, até sem treino, desde fevereiro, né, que nossa equipe está sem treinar. Isso é ruim para os atletas, fisicamente e psicologicamente também. E, como bem disse Guga, a gente deixou de participar do Campeonato Brasileiro Terceira Divisão, que poderíamos, inclusive, ascender para a segunda divisão, e não pudemos ir, porque não tínhamos equipamentos para isso. E o basquete de cadeira de rodas é um esporte caro. Infelizmente, é um esporte caro. Primeiro, como você precisa dar condições dos atletas se deslocarem, né? Porque não dá para você imaginar atletas que moram distante, vindo treinar, usando o belíssimo sistema de transporte coletivo que nós temos. Não dá para você esperar por isso. Vai chegar atrasado, vai chegar cansado e não vai ter rendimento. Então, a gente tem um sistema de transporte, um ônibus adaptado,
que vai buscar esse pessoal em casa e vai deixar. Então, isso é um custo muito grande para manter um ônibus nessas condições. Segundo, o equipamento. As cadeiras de roda, elas não são cadeiras comuns. Então, são cadeiras próprias para a prática do basquete. E são caras. Para você ter ideia, as cadeiras mais baratas aqui no Brasil, elas custam em torno de R$ 4.500, R$ 4.800 cada cadeira. O mínimo necessário são 10 cadeiras. Mas o ideal seria trabalhar com 12, 15 cadeiras, 13, 14 cadeiras. Até para ter reservas. Né? Reservas, exatamente, para ter reservas. Outra coisa também, porque as cadeiras, elas têm que ser personalizadas. Então, por exemplo, se um atleta, por alguma razão, não puder competir naquela partida, puder jogar naquela partida, tem que ter um substituto. Mas o substituto é necessário que tenha compatibilidade com as cadeiras existentes. Então, se for uma pessoa magra, por exemplo, de um peso menor, uma massa corporal menor, e ele tiver que ser substituído por um outro jogador que tenha mais massa corporal, mais peso, maior tamanho, a cadeira dele não vai servir. Está entendendo? Então é complexo, você precisa ter cadeiras de reserva. Não dá para você jogar só com a quantidade ou uma ou duas cadeiras de reservas, porque você vai se prejudicar, por exemplo, na hora de fazer substituições, por exemplo. Né? Então, é muito caro. E olha que são as mais baratas. Por exemplo, essas cadeiras usadas na Paralimpíadas, elas custam R$ 20.000 cada cadeira. Né? Mas, lógico que nós não estamos sonhando com algo tão tecnologicamente tão bem acabado. A gente tem condições, sim, de fazer um bom trabalho com as cadeiras brasileiras, que custam em torno de, arredondando, R$ 5.000. Então, é uma despesa muito grande. Além da manutenção, que elas se quebram, você precisa trocar peças, que precisa trocar pneus. Né? Os atletas necessitam de um complemento alimentar adequado, né, para que eles tenham um melhor desempenho. Enfim, é um custo alto para você, para uma instituição sem fins lucrativos, sem fonte específica para isso, conseguir manter. Daí a gente ter recorrido à compreensão da sociedade, lançado essa campanha virtual, que está muito em voga hoje em dia, e conclamar a sociedade paraibana a contribuírem com essa campanha. SOS Paradesporto, aqui no programa Alex Filho com você, uma campanha idealizada e posta em funcionamento justamente pela ASDEF, que é a Associação de Deficientes e Familiares aqui em João Pessoa. Bem, a gente vê que não é só equipamento, tem toda uma logística por trás que tem que ser continuada. O mercado empresarial o mundo empresarial é justamente responsável por exemplo, os salários milionários dos jogadores de futebol, milionários e às vezes até bilionários nessas transações que a gente vê por aí. O mercado empresarial, ele não tem olhado com cuidado para o paradesporto? Olha, o mercado empresarial, ele começa a olhar para o atleta ou para uma equipe quando ela consegue uma medalha de ouro nas Olimpíadas. O exemplo, nós temos um atleta da ASDEF, o Petrus Ferreira, né, que foi medalhista agora nas Olimpíadas, 2 medalhas de ouro, 1 medalha de prata. É muito jovem ainda, 19, 20 anos, tem um futuro imenso pela frente. Então, ele já começa algumas empresas já começam a demonstrar interesse por ele. Tá? Mas, até você chegar a esse patamar, infelizmente, as empresas, em especial na Paraíba, no Grande Sul, no Sudeste, você já vê empresas bancando, patrocinando equipes de basquete, mesmo que não tenham ainda uma projeção tão grande. Mas aqui na Paraíba é muito difícil. Até hoje, a gente nunca conseguiu encontrar, a gente já tentou, inclusive estamos lançando uma outra campanha, logo em breve devemos lançar uma outra campanha que é Empresa Amiga do Paradesporto,
exatamente tentando sensibilizar as empresas a investirem, e elas não perceberam, eu acho que elas, me desculpe, mas eu acho que elas estão mal assessoradas pela sua equipe de comunicação, de marketing, porque o esporte em si e o paradesporto em especial é uma grande vitrine. É uma grande vitrine que chama atenção, que tem um apelo social, sociológico, emocional muito forte. Quem assiste, por exemplo, quem já assistiu uma partida de basquete de cadeira de rodas, eu posso lhe dizer que é mais emocionante, mais eletrizante Muito do mais. que uma partida Muito mais. convencional. Nem se compara. É de você prender a respiração, né? E eu acho que o mercado privado, ele precisa despertar para isso. Ao invés de uma despesa, ela vai estar fazendo um investimento. Eu acho assim que. Eu acho não. Tem um amigo meu lá de Pernambuco, né? Que a empresa contratou ele, tá entendendo? Uma empresa de São Paulo. Ele mora em Pernambuco, uma empresa de São Paulo contratou ele. E aí, carteira assinada, tudo mais, para ele estar divulgando a empresa. No caso, a empresa vai estar pagando o salário dele e ele vai estar divulgando a empresa e vai estar focando no treinamento. Tá entendendo? Ele treina e só faz a divulgação da empresa. Então isso é uma oportunidade também de tanto divulgar a imagem da empresa, quanto também apoiar o paradesporto, né? E eu espero que essa ideia comece a expandir, né, pelo Brasil, No principalmente seu aqui. caso, em que o paradesporto tem lhe ajudado? Em bastante coisa. Como eu falei anteriormente, minha saúde melhora bastante, meu condicionamento físico para enfrentar a falta de acessibilidade na nossa cidade também, porque para descer degrau, subir degrau, tá subindo ladeira, descendo ladeira, é preciso de um condicionamento físico, tá entendendo? E aí também a pessoa chega em casa mais tranquilo, porque o esporte ele é muito prazeroso. O esporte é muito prazeroso. Eu estava praticando paraciclismo, só que eu tive que parar por conta de lesões no ombro, né? Então aí eu parti para o basquete, que eu conheci um basquete em 2006, sendo que eu não pude praticar o basquete por conta que alguns problemas de saúde. Aí como ano passado esses problemas de saúde não veio ocorrer, eu dei o meu máximo ao basquete. E aí acabei me apaixonando mais ainda. Eu já tive o contato, mas acabei me apaixonando mais ainda. Então, eu me sinto aquela pessoa muito feliz quando eu estou dentro da quadra. Aquela união dos meus colegas do time, da ASDEF, é muito prazerosa, sabe? No final do treino, todo mundo para e vai conversar, e aquela união, sabe? Então, isso é muito bom, isso é muito bom. E eu sinto bastante falta. Eu sinto bastante falta, essa é a verdade. Isidoro, como é que as pessoas podem ajudar? Bom, acessando o site Vaquinha com K, vaquinha.com.br, e lá você vai procurar SOS Paradesporto. Como tem muitas campanhas lá no site, você digita lá no local SOS Paradesporto e vai direto para a campanha. E lá você vai clicar e vai doar o valor que você achar possível. Pode ser através de cartão de crédito ou pode ser também no boleto. Você pode imprimir o boleto e pagar tanto pela internet ou em qualquer agência bancária, mas pode pagar inclusive pela internet. Então, várias facilidades que se tem. As empresas também podem fazer isso e a gente convida as empresas que tiverem interesse em associar o seu nome, a sua imagem, a uma causa saudável, a uma causa social, a uma causa que goza da simpatia da sociedade, né, que vai, com certeza, acrescer muito a sua imagem, né, como uma empresa que se preocupa com o bem-estar das pessoas, se preocupa com o fortalecimento do paradesporto, ou seja, associando o seu nome a uma causa social. Então, a gente convida essas empresas a nos procurar. O site da ASDEF é asdef.org.br. Lá tem todos os contatos, podem entrar em contato com a gente vai ter todo o prazer do mundo em sentar
mostrar todo o nosso projeto paradesportivo, não só o basquete, nós temos outras modalidades também, como o atletismo e bocha, tá? E várias outras modalidades. E também para as pessoas com deficiência que desejam praticar esporte, como diz Guga, faz muito bem à saúde física e a saúde espiritual, né? E te garanto, como você não vai se arrepender. Entre em contato com a associação e será bem acolhido. E a imprensa, queria muito pedir o apoio da imprensa, porque uma campanha como essa, nós pretendemos arrecadar R$60 mil, né? Porque pretendemos comprar 10 cadeiras, e aí tem um percentual de remuneração do próprio site, né, da plataforma vaquinha.com.br. Então, ficaria em torno de 52 mil para a entidade, que seria o suficiente para comprar as 10 cadeiras, que é o mínimo do mínimo, né? Mas é melhor 10 do que nada, não é verdade? Com certeza. E alguns acessórios para manutenção, quando elas forem quebrando, né? Então, não é fácil, a gente sabe, R$60 mil hoje tem um peso importante, mas se a sociedade paraibana se somar a este esforço e se a imprensa ajudar a divulgar, nós vamos ter atividades presenciais aqui em João Pessoa, vamos ter pit stop na praia, em vários pontos da cidade, também mobilizando a sociedade para entrar nessa campanha pelo paradesporto, pela saúde, pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. O endereço justamente aparece aqui embaixo, vaquinha.com.br. Esse é o endereço completo já, você já vai direto para a página vaquinha.com.br/vaquinha/SOS Paradesporto, ou você pode acessar o vaquinha.com.br, vaquinha com K, e lá pesquisar SOS Paradesporto, e você com certeza vai achar como ajudar o pessoal da ASDEF. Eu quero agradecer ao programa, né, Alex Filho, e também à TV Macho, né, por abrir esse espaço para nós divulgar, né, essa campanha, que é muito importante para nossa equipe. E também eu gostaria de mandar um abraço para toda a equipe de basquete da ASDEF, né, que estou sentindo muita saudade dos meus amigos, né, e eu espero logo, logo voltar à ativa. E quero mandar um abraço para o professor Jailton, o nosso treinador, né, e também ao Emanuel Júnior, né, que ele é o que organiza o time, né. E é isso aí. Eu quero parabenizar também a equipe de basquete da APD, né, Associação Paraibana de Paradesporto, que foi campeã agora, há 15 dias atrás, em São Paulo, campeã do Campeonato Brasileiro de Basquete de Cadeira de Roda, segunda divisão, né? Então, ela está classificada já para, no próximo ano, disputar o grupo de elite do basquete de cadeira de rodas brasileiro, ou seja, na primeira divisão. E a gente tem acompanhado a trajetória dela, inclusive era uma parceira nossa, a gente jogava com as cadeiras emprestadas por ela, e a gente sabe da dificuldade que eles passam, que não é diferente da nossa. Não é diferente da nossa. E com muita garra eles têm conseguido, foram campeões na terceira divisão, agora foram campeões na segunda divisão, e, se Deus quiser, no próximo ano, trazer um título de campeã da primeira divisão do basquete e cadeira de roda brasileiro. E a gente espera que a sociedade e os governos também apoiem a APD. Nós temos só 2 equipes de basquete aqui na Paraíba, que é a ASDEF e a APD. A gente gostaria muito de formar aqui na Paraíba uma federação paraibana de basquete em cadeira de rodas, mas são necessárias 3 equipes. Mas, infelizmente, as 2 que existem têm muita dificuldade para sobreviver. Imagina pensar numa terceira equipe, mas a gente espera que este processo de dificuldade seja superado, que o governo municipal, a nova gestão do prefeito Cartacho, que o governo estadual, né, invista pesado nesse segmento, porque o retorno ele vem de todas as formas, mas, acima de tudo, ele vem quando tira alguém do ostracismo, da depressão, do álcool, da falta de vontade de viver, e coloca um sorriso na boca dessas pessoas, e isso não tem preço. Com certeza nós parabenizamos também o pessoal da APD e, claro, temos certeza de que em breve a equipe da ASDEF também vai trilhar esse caminho, assim como a APD tem trilhado. De
conquistar terceira, segunda e, quem sabe, também primeira divisão. Quem sabe daqui a alguns anos a gente vê uma final paraibana na primeira divisão do basquete em cadeira de rodas. Bem, não esqueça, você pode ajudar, vaquinha.com.br, você pesquisa lá pelo SOS para Desporto. Obrigado a vocês e muito sucesso nessa caminhada. Muito obrigado.